Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias para falar agora para vocês de funcionários públicos. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos de Avaré, a Prefeitura Municipal estaria com a intenção de determinar a abertura de processos administrativos para apurar supostas irregularidades praticadas por motoristas com veículos da frota municipal. A situação desagradou diretamente os possíveis afetados e acendeu um sinal de alerta nos demais condutores, pois a punição será em decorrência direta da própria prefeitura, que não faz a manutenção constante dos carros utilizados para os diversos serviços de transportes feitos pela municipalidade. Conforme as informações repassadas ao sindicato, os processos pretendem apurar a responsabilidade dos motoristas que, em viagem para outras cidades ou mesmo em seus turnos normais nas estradas vicinais da cidade, receberem aí multas devido ao equipamento utilizado estar em más condições. Segundo o presidente do sindicato, Leonardo do Espírito Santo, é, no mínimo, um absurdo observar essa situação. Ao invés de se preocupar em manter os veículos em bom estado, a prefeitura está mais atenta em punir os trabalhadores que tentam, com o que lhes oferecido, exercer suas funções devidamente aí, disse o sindicalista. As informações apontam pneus carecas, parte elétrica em mau estado, documento em atraso e até mesmo veículos específicos sem tacógrafos, assim como mau estado de conservação dos carros. O departamento jurídico do sindicato estaria aguardando a abertura dos supostos processos para, na sequência, auxiliar seus afiliados nas defesas. Segundo o presidente, o Leonardo do Espírito Santo, esses casos não tiveram início nos dias atuais. As ordens teriam sido dadas e são cumpridas pelos servidores, mesmo quando os carros estão em péssimo estado de conservação, quase sem condições de rodar. Para ele, os trabalhadores precisam se precaver como forma de evitar represálias futuras. Quando perceberem as condições indevidas dos transportes, informar as mesmas aos seus superiores, direto por meio de comunicação interna, a famosa CI, ou relatório, e pedir restauros para a continuidade dos serviços. Caso sejam forçados a executarem as ações com os carros nos estados relatados, que peçam a assinatura do responsável pela ação para evitar sanções futuras. Resumindo, acabou de dirigindo o carro da frota da prefeitura, polícia para, farol apagado, pneu careca, né? Carro meio caindo nos pedaços, sem extintor de incêndio, né? O que a polícia faz? Multa. Segundo o sindicato, a prefeitura estaria com a intenção de fazer aí, instaurar processos administrativos e jogar multa em cima dos motoristas. Ora, se a prefeitura não cuida dos veículos dela, os motoristas têm que cuidar? Os motoristas têm que consertar os veículos? Ou é a prefeitura que tem que dar condições para que o motorista trabalhe aí, né? Bem, fica essa pergunta no ar. A responsabilidade do veículo é da prefeitura. Agora, como que a prefeitura vai punir os motoristas se o problema da manutenção do carro é dela? Se o motorista levou aí uma multa por excesso de velocidade, né? Tudo bem, sem cinto de segurança, a responsabilidade é dele. Aí eu concordo que é o motorista que tem que pagar. Agora, por mau estado de conservação dos veículos e sobrar para os motoristas pagarem por isso e responderem a um processo administrativo, alguma coisa aí não está batendo, hein? Muito bem, vamos seguindo com as informações para falar para vocês que a Santa Casa de Avaré acabaram envolvendo a Santa Casa numa grande polêmica, né, sobre o setor de oncologia. E a Santa Casa de Avaré divulgou uma nota oficial, uma nota de esclarecimento, falando sobre esse caso. Eu gostaria de ler essa nota na íntegra para vocês aí, pedir licença, você, meu amigo, minha amiga, que está sempre acompanhando a nossa programação,
porque essa carta ela esclarece realmente muitos pontos interessantes. Ela começa assim: a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem, através deste, esclarecer alguns pontos referentes ao descredenciamento da nossa entidade como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Como divulgado pela imprensa, o descredenciamento já havia sido feito em dezembro de 2016, oficialmente pelo colegiado Vale Jurubirim, ligado ao Departamento Regional de Bauru, a qual a Avaré está subordinada. Embora estejamos trabalhando para tornar a Santa Casa de Avaré uma referência em saúde, ela não atende, infelizmente, às exigências da Portaria 140 de fevereiro de 2014, que redefiniu os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais de funcionamento e de recursos humanos, em especial a exigência de diversas especialidades médicas em oncologia, para a habilitação dos estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Não teríamos condições técnicas e nem humanas de atender todas as exigências da portaria, ou seja, são exigências complexas, permitindo que o paciente seja atendido em alta plenitude. A partir desse cancelamento, o paciente, ainda que vá ter melhores condições de atendimento em centros especializados em oncologia, ele vai sofrer as consequências dos deslocamentos até o hospital, que será a referência. A Avaré fazia apenas uma pequena parte de todo o processo de oncologia, e o interesse do Ministério da Saúde é fortalecer os grandes centros especializados, tanto que no estado de São Paulo, apenas 4 ou 5 cidades poderão atender. A Avaré teria que ter muitos especialistas oncologistas, realizar muitos tipos de exames e procedimentos, além de ter 900 novos casos por ano, número que, felizmente, não atingimos e complementando as normas dessa portaria, exige muitos procedimentos que a Avaré não consegue cumprir, ainda que tenhamos todo o interesse que isso seja viabilizado. Mas, infelizmente, não estamos capacitados para atender todas essas exigências. A Santa Casa de Avaré é uma prestadora de serviço e as decisões do colegiado são soberanas. Portanto, não se pode responsabilizar os governantes do município, pois temos convicção de que, se fosse possível reverter essa posição, todos se uniriam para que permanecesse esse serviço em Avaré. Contudo, é importante registrar que, diferente de muito do que foi divulgado, a Santa Casa não tem qualquer responsabilidade na retirada desse serviço do nosso município. A diretoria sempre esteve ciente da existência dessa portaria no ano de 2014 e, desde aquela data, a BOVA vem se mobilizando para que não fosse implementada na cidade. A referida portaria teve seu prazo prorrogado por algumas vezes e, durante todo esse período, a diretoria da Santa Casa nunca foi acionada, nunca houve questionamentos ou determinações para que se cumprissem as exigências dessa portaria, pois todos tinham perfeita ciência de que não seria possível, ainda que com toda a determinação que move essa diretoria. O parágrafo 5º, artigo número 28 da portaria 140 diz o seguinte: é necessário que as secretarias de saúde municipais e estaduais priorizem a interiorização dos serviços especializados em oncologia e não apenas sejam responsáveis pela fiscalização dos contratos. No artigo seguinte, parágrafo 4º, determina que, nas regiões Sudeste e Sul,
será observada a razão de um estabelecimento de saúde habilitado em cada 1.300.000 habitantes, o que confirma que seria praticamente impossível manter o credenciamento neste momento. Ainda segundo a nota divulgada pela Santa Casa, tomamos ciência de uma nota veiculada em nome da Secretaria da Saúde de Avaré pela comunicação, dizendo que um novo credenciamento poderá ser feito desde que a unidade interessada, ou seja, a Santa Casa ou outro órgão capacitado, que se proponha a realizar todos os procedimentos indicados pela Portaria 140 e disponibilize estrutura física, técnica e profissional adequada. Sobre isso, esclarecemos que mantemos o interesse em um novo credenciamento e gostaríamos de oferecer todas as condições e estruturas necessárias para tal. Entretanto, o interesse não pode ser apenas da instituição para o retorno do credenciamento. Entendemos que todas as tratativas foram tomadas nas reuniões do colegiado que aconteceram anteriormente, ou seja, durante os anos de 2015 e 2016. Por isso, não entendemos como justo imputar as responsabilidades para este ou aquele, mas ser claro ao mencionar que o setor de oncologia de Avaré não tem condições de atender às normas contidas na referida portaria e não cabe à Santa Casa de Avaré discutir, questionar as decisões do colegiado regional. Trabalhamos e trabalharemos sempre para continuar esse desafio de transformar nossa cidade numa referência em saúde. Essa nota assinada pelo provedor da Santa Casa, o Miguel Shibani. E todos nós sabemos da seriedade do Miguel Shibani. É uma portaria realmente complexa, é uma portaria que diz que na nossa região nós tínhamos que ter aí 1.300.000 habitantes em 17 municípios e a gente não tem isso, né? Isso já impede. E outra parte estrutural, teríamos que ter mais médicos especialistas em oncologia na cidade, ou seja, a Avaré não cumpre tudo que tem nessa portaria, por isso que ela não consegue. Para ela se credenciar novamente, ela teria que se adequar a essa portaria e aí vai muito dinheiro e não depende só da Santa Casa, tem que estar a prefeitura envolvida, o governo do estado de São Paulo envolvido e o Ministério da Saúde também, né? Todos os casos de pessoas que são acometidas pelo câncer são tratadas aí pelos hospitais de Jaú e Bauru e outras unidades pelo estado de São Paulo. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui no Duval Notícias, para falar para vocês que foi apresentada durante a sessão da Câmara do dia 13 de novembro, uma denúncia feita pelo assessor do prefeito Jô Silvestre, Valdinei Muniz, contra o vereador Cabo Sérgio. Confira a reportagem. Eu acredito e confio na justiça, porque policial militar eu fui por 29 anos, Coronel Morelli, eu trabalhei 19 anos e meio, sabe muito bem da minha conduta, conhece muito bem. Eu fiquei mais tempo com o Coronel Morelli do que nos meus outros casamentos. Um casamento meu durou 12 anos, o outro agora está com 15, eu já fiquei 19 com o Coronel. Então, nossa convivência é uma convivência meio de marido e mulher mesmo, porque de vez em quando a gente quebra o pau aqui, né? É muito tempo de convivência. O Coronel sabe da minha postura. Inclusive, posso até rolar o senhor como testemunha, né, da minha conduta. Né? Então, é isso. Né? Quem me conhece sabe muito bem como é que eu sou. Né? E assim que eu tiver uma posição final disso aqui, eu vou trazer para vocês à tona. Que esse cidadão aqui, ó, Valdinei Muniz, autor de várias denúncias contra os mais variados prefeitos que já comandaram Avaré, é isso aqui, ó. Esse é o tipo do assessor, do político, sei lá eu. Esse é o tipo da pessoa que está hoje me acusando de quebra de decoro. Mais uma denúncia, aliás, protocolada pelo senhor Valdinei Muniz, né? O senhor Valdinei Muniz, assessor de gabinete do prefeito Jô Silvestre, né, que gosta
de querer tirar satisfações com jornalistas, né? Que há um tempo aí, né, fez denúncias contra vários ex-prefeitos, há um tempo atrás, e agora ele denunciou aí o Cabo Sérgio no Comitê de Ética da Câmara Municipal, pedindo a cassação do vereador Cabo Sérgio. O Cabo Sérgio, na matéria, deu bem para perceber aí que ele realmente não tem medo desse tipo de denúncia. O vereador é policial militar reformado, né? Mas não é porque ele é policial que ele tem que desmerecer A, B ou C. O senhor Muniz diz que ocorreu aí, que ele foi realmente atacado, né? Entre aspas, pelo vereador Cabo Sérgio, e que outras pessoas presenciaram isso. Ao invés do senhor Valdinei Muniz procurar a Câmara Municipal, Comitê de Ética, por que ele não procurou a Justiça? Né? Por que ele denunciou o vereador para a Justiça? Isso que fica a pergunta aí, né? O senhor Valdinei Muniz, que parece ser um cara que gosta de defender o governo com unhas e dentes, gosta de querer pressionar órgãos de imprensa, falando que órgão de imprensa não vai em evento tal, órgão de imprensa não vai em evento, outro tipo de evento. Ou seja, tipo um subprefeito de Avaré. É isso que está parecendo ser o senhor Valdinei Muniz, um subprefeito de Avaré, dizendo o que pode e o que não pode. Quem é prefeito de Avaré é Jô Silvestre e não é Valdinei Muniz. Eu acredito que o Jô Silvestre não tenha dado autoridade para Valdinei Muniz tomar decisões aí em determinadas situações. Agora, o que o senhor Valdinei Muniz gosta é tentar pressionar alguns jornalistas, né? Só que quando ele encontra jornalista que é meio bocudo também, ele acaba pulando um pouquinho para trás, né? É isso que acontece com o senhor Valdinei Muniz. Ele gosta de pressionar alguns jornalistas. Não vou falar em nomes, não, porque não foi um, não foi dois, tá? Alguns casos que já aconteceram na cidade de Avaré. É esse senhor, cidadão, que está lá como assessor da prefeitura, assessor direto do prefeito Jô Silvestre, que quer, através de tentar ir falar de órgão de imprensa, se tal fulano estiver no evento, tal emissora não vai, ou tal órgão de imprensa não vai. Quem está parecendo ele, rapaz? Presidente dos Estados Unidos? Hein? Está parecendo quem? Muniz Trump? Quem que é que manda assim? Eu tenho certeza que nessa emissora nenhum prefeito ou político manda ou mandará. Graças a Deus, nesses 2 anos que eu vou completar na emissora, à frente desse jornal, nunca tive uma matéria barrada ou ninguém ia falar, você vai falar isso, você não vai falar aquilo. Porque se o dia acontecer isso, eu pego meu chapéu e vou embora. Na hora. Trabalho numa empresa séria. E essa empresa, eu tenho certeza para vocês, que não vai atender a pedidos de certas pessoas para tentar impedir o jornalismo imparcial, um jornalismo de credibilidade. Acho que algumas pessoas têm dor de cotovelo desse programa, e a verdade é essa, né? A verdade é essa. Daí, ao invés de falar que tal emissora ou tal órgão de imprensa não vai para determinado evento, porque ele não quer, porque talvez ele não tenha capacidade de ser melhor do que é. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já estaremos de volta no terceiro bloco do Vale Notícias.